Apesar de Davi Alcolumbre resistir à abertura de uma CPI para investigar o caso do Banco Master, senadores estão utilizando outros colegiados da casa para apurar esse escândalo. Quem vai trazer os detalhes dessa informação é o Matheus Dias. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência. A expectativa é maior pelo comparecimento de Daniel Worcaro à CPMI. Há uma aposta de que isso poderia acontecer ou na CPMI ou até em outros colegiados. Conta pra gente como é que está essa negociação. Bem-vindo. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. Claro que o depoimento de Daniel Worcaro seria o mais aguardado, já que ele acaba sendo o centro de tudo, né? Onde todas as investigações começaram, investigações que já geraram diferentes e grandes ramificações, né, Caniato? Mas Daniel Worcaro ainda não foi ouvido e talvez pela falta dessa criação da CPI exclusiva do Banco Master pelo Senado. Davi Alcolumbre deu a entender a aliados que não pretende criar essa comissão agora. Pessoas, então, no Senado que dizem em off, né, essas informações passadas pelos bastidores, afirmam que acham que Davi Alcolumbre não vai criar essa comissão parlamentar neste momento por se tratar de um ano eleitoral e ele não querer mexer nesse vespeiro. E por mais que Davi Alcolumbre não tenha criado essa CPMI própria para essa investigação, os senadores têm driblado esse fato e tentado ouvir Worcaro ou investigar o Banco Master de outras formas ali adjacentes, e entre elas são 3. No caso, a criação da CPMI mista do INSS, presidida pelo senador Carlos Viana, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, presidido pelo senador Renan Calheiros, e a CPMI do crime organizado, essa presidida pelo senador Alessandro Vieira. 3 frentes diferentes que teriam Daniel Worcaro como uma das testemunhas, ou pelo menos como um dos depoimentos colhidos, mas até agora depoimentos esses que não aconteceram. Isso porque no caso da CPI do INSS, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele que neste momento é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, disse que Daniel Worcaro não poderia comparecer com um jato particular, não permitiu esse comparecimento por essa viagem fretada. Então ele não foi na CPMI do INSS. E no caso da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, essa presidida por Renan Calheiros, André Mendonça disse que ele não precisaria ir, não era obrigado a ir a essa Comissão de Assuntos Econômicos. Então o depoimento dele ainda não foi ouvido. Os senadores continuam tentando por vias opostas ali, como disse, adjacentes, tentar esse depoimento de Worcaro, que até agora não aconteceu e que provavelmente seria mais fácil se sim houvesse uma CPI destinada somente a isso, somente à investigação do Banco Master, que parece que ainda tem resistência do presidente da casa, que afinal é quem define e decide para essa criação dessa comissão parlamentar. Então ainda há fatos a serem questionados, movimentos a serem ali debatidos, mas o fato é que o depoimento de Daniel Worcaro ainda não aconteceu e por enquanto não há previsão, viu, Caniato? Claro, a gente vai seguir acompanhando. O Matheus segue conversando com muitas autoridades, muitos congressistas. Qualquer novidade, Matheus, prioridade aqui na programação da Jovem Pan. Grande abraço a você, bom trabalho. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Vou receber a rede, inclusive, neste momento. Você que acompanha a Jovem Pan, conectado aqui em Os Pingos nos Is, os bastidores da notícia em relação à possibilidade de Daniel Worcaro prestar depoimento ao Senado Federal. A oitiva não aconteceria pela CPMI após a decisão do ministro André Mendonça. Vocês acompanharam na semana passada, né? Ele desobrigou o Worcaro a participar também por conta daquela situação que envolvia o transporte de BH, de Belo Horizonte para Brasília. A defesa de Worcaro pediu que ele fizesse isso com o próprio avião. E a André Mendonça disse que essa perna, esse transporte deveria acontecer ou com avião comercial ou então com avião da Polícia Federal. E aí, Daniel Worcaro optou em não participar da CPMI, dessa oitiva da CPMI. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Dávila, e essa alternativa que os senadores estão encontrando? Pensam, inclusive, em conversar, em chamar Daniel Worcaro para participar de outras comissões, até a Comissão de Assuntos Econômicos, enfim, é aquele jeito meio atabalhoado, né, de muitas instituições brasileiras. Vai do jeito que der, né?
Eu vou mandar um livro para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do grande escritor francês, Victor Hugo. Ele falava assim: não tem como frear uma ideia que chegou o seu momento de brotar. A ideia de combater o Banco Master, Vorcaro, e isso dá voto, Caniato. Nós estamos no ano eleitoral, ninguém quer deixar esse negócio esfriar. Quem não tem rabo preso nesse esquema quer apurar porque é um jeito de ganhar voto. Então é óbvio que essas forças políticas estão se mobilizando no xadrez da política para descobrir meios para não deixar o caso Master morrer. Daí CPMI, daí pegar carona numa comissão, cada um está descobrindo um jeito. E o presidente do Senado não vai conseguir frear. É esse o ponto. Porque além da pressão política, a pressão da imprensa, a pressão da sociedade, a pressão do setor financeiro. Então está todo mundo pressionando. E por mais poderoso que o presidente do Senado acha que ele não consegue parar uma ideia quando essa ideia começa a amadurecer. Então eu vejo que essa questão do Banco Master vai continuar dando muita dor de cabeça para quem participou do esquema do Master, seja com ajuda, contratos, ganhos ou qualquer tipo de favorecimento. Pois é, as informações que nós temos que chegaram de Brasília, viu, Bruno Musa? Renan Calheiros conversou com alguns jornalistas e disse que haveria aí 3 opções, pelo menos por enquanto. A primeira, depor em São Paulo. A segunda, Daniel Vorcaro poderia depor por videoconferência e também na Comissão de Assuntos Econômicos. E a terceira, depor presencialmente, só que aí não poderia ser nessa semana, aí somente na semana que vem. Enfim, vamos aguardar qual deve ser a decisão e o caminho encontrado aí por Daniel Vorcaro e pelos advogados. Mas há uma grande expectativa em relação ao que Vorcaro poderia revelar no caso relacionado à CPI do INSS, né? Ainda que muitos entendam que ele poderia revelar informações sobre o caso do Banco Master, me parece que inicialmente ele traria informações a respeito da fraude no INSS, né, Musa? Essa é a expectativa, né, Caniato? Que é como nós falamos, inicialmente nós tínhamos um problema no INSS que detectou-se esse roubo estapafúrdio que vimos, de roubar de pessoas aposentadas. Por outro lado, começamos a descobrir todas as particularidades do Banco Master. Consequentemente, o link entre uma e outra. Como eu sempre falo aqui, em agosto do ano passado, surgiu aquela operação do carbono oculto com a operação da Polícia Federal nos fundos da REAG, que é uma administradora de fundos que cresceu em 2 anos e atingiu 300 bilhões, sendo a maior disparada do mundo, do Brasil. Então, consequentemente, as coisas começam a se entrelaçar. O que gera muita expectativa para todos nós e aquela ponta de esperança é que nomes muito grandes estão envolvidos, ao que parece pelos indícios, dentro do esquema do INSS. E isso é alguma coisa que a gente não pode deixar passar. Se ele vai falar a respeito disso ou não, não dá para saber. Mas eu acho que a pressão começa a ficar muito grande. Daniel Vorcaro, quando ele saiu da prisão, que ele ficou 1 semana preso, salvo engano, agora em prisão domiciliar, ele se tornou uma pessoa nacionalmente conhecida. Provavelmente, se ele saísse na rua livre, ele sofreria qualquer tipo de xingamento ou algo do tipo. E ele não é mais uma pessoa, digamos, oculta, um banqueiro qualquer que passa despercebido em meio à multidão. E não é por algo positivo, é por algo extremamente negativo. Ou seja, dito isso, se torna bastante esperançoso, dentro de uma expectativa do que pode estar sendo negociado entre eles, que sentindo mais pressão e que a coisa pode complicar para o seu lado, nós passarmos por uma situação em que ele acaba expondo esses nomes. Se você me perguntar agora se eu acho que isso vai acontecer, infelizmente acho que ainda não. Mas se a pressão continuar, eu acho que ele vai ter que começar a ceder.